Salve, salve galera, aqui é Marcos Madaleno do Eleve, eu espero que esteja tudo bem com você. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebo bastante, que é como implementar faixas etárias na juventude. Hoje nós não lideramos mais juventude, nós lideramos juventudes. Você já percebeu que as faixas etárias estão cada vez menor? Às vezes você está chegando perto dos 30, você vai falar para uma galera de 15 o que você ouve, os filmes que você assistiu, as suas referências são outras já, porque já há um distanciamento. É interessante que quando você vai, por exemplo, falar com a galera ali que está começando a namorar, você já percebe que essa galera começa a namorar e vaza do culto de jovens, vaza do ministério de jovens, e eles já têm um outro comportamento, as amizades mudam, e eles voltam quando? Voltam quando tem problema no relacionamento, termina o namoro, que eu chamo de término de namoro missionário, termina o namoro e volta para a igreja. Às vezes é quando tem problema no casamento e a gente deixa de influenciar na fase mais importante, que é de formação de uma família. Às vezes a gente tem uma galera que está ali, que vai se desprendendo do culto, que é uma galera mais velha, solteira, de 30 anos, 30 para cima, e essa galera, ela já não tem mais uma identificação com a galera mais nova. Ou ela vai determinar um culto mais formato, de gente mais velha, ou ela sai de lá. Ou ela expulsa os mais novos, ou eles saem de lá. Então nós temos muitas faixas etárias dentro da juventude, e às vezes tem um programa que está servindo o todo, mas com o passar do tempo você precisa ir implementando novas faixas etárias. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, como implementar faixas etárias na juventude. Salmo 145:4 diz assim: Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eu gosto de lembrar que Deus é um Deus de geração em geração, e nós temos que estar atentos para que a mensagem de Deus seja comunicada a cada geração, a cada ciclo. Mesmo que as gerações se encurtam, nós temos que ser efetivos na comunicação dessa galera. É interessante que essa questão geracional, ela começa a ficar mais enfática a partir dos anos 50 e a partir do Woodstock. Nos anos 50 a gente tem uma revolução da publicidade. A sociedade de consumo começa a investir bastante em propaganda. A propaganda vai mudando o jeito que as pessoas se relacionam com o consumo. A própria sociedade vai se amoldando a essa cultura de consumo. E ao mesmo tempo, Woodstock foi um movimento que deu à juventude o direito de ser jovem. Então, antes os compromissos eram assumidos muito mais cedo, as pessoas começavam a trabalhar mais cedo e o lifestyle jovem não era algo muito comum. A partir de Woodstock, isso se dissemina ao redor do mundo. E hoje nós já vivemos uma segmentação geracional. E aí, muitas vezes nós não conseguimos ser efetivos dentro de um grande grupo de juventude. E aí muitas pessoas me perguntam, por onde eu começo? Jovens casais, jovens adultos, adolescentes, jovens universitários, será que eu tenho que ter 4 cultos? E aí vai aqui 3 dicas simples sobre isso. Primeira coisa, ministério de jovens não é culto de jovens. Então, para você implementar uma faixa etária, você não precisa ter um culto para a faixa etária. Você pode ter célula, você pode ter um encontro mensal, você pode ter encontros de comunhão, você pode fazer uma trilha, você pode fazer diversas coisas e começar a juntar esse grupo. Para você ter um culto mensal, um culto semanal, você precisa ter já outras coisas funcionando, a afinidade funcionando. Uma coisa que você pode fazer é um experience. Você faz uma noite com aquele público, noite de jovens casais, noite de jovens adultos, noite de universitários. E aí o que você vai entender ali? Se você tem um apelo para aquela galera. E aí o experience não diz que tem que acontecer de novo, só diz que você está provocando algo e você está se movimentando naquela direção. E se você estiver certo, o que vai acontecer? Você vai ter com quem contar, você vai distribuir ficha de interesse, você vai ter voluntários e aí você vai formando um time. Segunda coisa, o ministério ele funciona sem muitas coisas. Ele funciona sem uma sala, ele funciona sem uma banda, ele funciona sem, às vezes, um time, mas ele não funciona sem um líder.
Primeira coisa, tem que ter um líder. Então, não é culto, você pode desenvolver outros programas e não tem como acontecer sem um líder. Vê lá em Atos 6, Pedro, ele vai inaugurar na igreja primitiva um ministério de ação social. E como que ele começa? Ele começa chamando diáconos. Ele começa chamando diáconos cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que tenham a simpatia do povo, ou seja, que sejam líderes naturais naquele ambiente, porque, gente, é igual uma célula. Uma célula não precisa de 15 pessoas para multiplicar, precisa de ter mais um líder forte. Se o cara estiver na próxima semana e não aparecer ninguém na célula que multiplicou e ele for um líder, ele vai orar, ele vai atrás, ele chama aquelas pessoas, ele chama novas pessoas e a célula vai. Então tem que ter um líder com essa característica, empreendedora, que não é um líder com a mentalidade de funcionário, é um líder com a mentalidade de dono, é um líder que assume, é um líder que entendeu e você investe nesse cara e coloca visão nesse cara, não tenta fazer tudo sozinho não. E também não coloca o programa sem líder, porque morre logo no começo. Outra coisa que às vezes eu acho que é um problema é juntar 5 pessoas e todo mundo é líder. Então todo mundo é e todo mundo não é. Depende para a ocasião. Então encontra esse líder e bota para quebrar que as coisas vão começar a acontecer. Terceira coisa é que precisa de tempo, de investimento, precisa dar um momento ali, dar tempo para que as coisas aconteçam. Nenhum ministério nasce grande. Dificilmente alguma coisa nasce grande. Quando nasce grande é meio mutante, você tem que correr atrás para ajustar. Agora, normalmente você vai precisar investir, você vai precisar experimentar. E nem tudo que você vai fazer vai dar certo. Então dê tempo antes de desistir. E os nossos ministérios, Eleve Livre, Eleve Up, Eleve A3, Eleve Extreme, todos eles precisaram disso. E não funcionaram de um dia para o outro. Eles foram acontecendo. As bandas no começo não eram tão ajustadas, as equipes não estavam ajustadas, os líderes estavam descobrindo a forma de trabalhar, a gente errou, a gente insistiu, a gente investiu, até que hoje nós temos 4 faixas etárias estabelecidas. Pense nisso, nessas 3 questões, e eu creio que você vai avançar na sua implementação de faixas etárias. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, contribuído para o seu ministério. Se você tem uma pergunta, fala pra gente. No meu livro Ministério com Jovens, eu falo bastante sobre isso. Você pode pegar na Editora Inspire e também no curso que eu gravei no Jesuscope, na mesa Jesuscope, Ministério com Jovens. E eu espero que você continue crescendo, avançando e que o seu Ministério de Jovens marque esse mundo com a glória de Deus. Eu vou fazer um vídeo novo de perguntas e respostas desse assunto. Então, mande sua pergunta. Se você puder, vou te dar o nosso e-mail, juventude@elevesuavida.com. Pode mandar também nos nossos comentários, pode mandar em vídeo, pode mandar em texto, e eu quero gravar um vídeo sobre perguntas desse assunto. Fala para mim sua experiência e manda, vai ser muito legal te responder. Se você chegou até aqui nesse vídeo, coloque aí #Juventude Relevante e vamos para cima. Valeu!